Eu me formei na Faculdade de Direito na São Francisco, em São Paulo. Eu entrei desde a faculdade. A questão que sempre me chamou a atenção, que sempre foi o grande problema, vamos dizer assim, sempre foi a questão do subdesenvolvimento, o que o Brasil, acho que todo mundo se fazia, o que o Brasil é isso, o que o Brasil não vai, o que segura, né? Você sempre aprende, o Brasil pode tanta coisa, tem tanta coisa e não vai, né? Qual é a razão disso? E sempre que eu cheguei, então essa era a questão, e a partir dela eu fui lendo Celso Furtado, e aí começando a economia política, eu cheguei no Marx por esse caminho, né? A questão da economia política. Eu fui fazer um doutorado com o professor, na época não era ministro, o professor Lewandowski, né? E teoria do Estado, sobre a questão das desigualdades regionais. E isso é uma questão da desigualdade, problema territorial da desigualdade. O Celso Furtado era do Novo Centro, mas aí tinha outros autores, o Chico de Oliveira, depois que aí também já eram marxistas, e depois toda a minha preocupação, acabei entrando num concurso lá e depois fui estudar, fazer livre docência, fui estudar a República de Weimar, que aliás a Constituição fez 100 anos agora. E o debate de Weimar é um debate eminentemente marxista. É o debate da social-democracia, quando a social-democracia ainda era de matriz marxista. Antes dela abandonar o marxismo. É um debate, no fundo, sobre Estado, sobre Constituição e sobre qual que é o papel, na verdade, que o Partido dos Trabalhadores teria uma democracia de massas, como que se poderia fazer a transição para o socialismo. A discussão era essa. Lendo Hermann Heller, lendo Rudolf Hilferding, lendo Franz Neumann, lendo Otto Kirchheimer, são todos autores do antigo SPD, da social-democracia, todos preocupados com como é que vai ser a transição para o socialismo. Lógico que eles têm como contraposição o Lenin, que, segundo eles, foi mais rapidinho, foi mais apressado, e fez um modelo que não necessariamente seria o ideal, mas foi quem fez, né? E ele falou, não precisa fazer o que o Lenin fez. Ele tinha um raciocínio que fazia sentido. E estava certo até certo ponto. O raciocínio deles o Partido Social Democrata é o Partido dos Trabalhadores, portanto o partido tem mais voto. Eu não preciso fazer uma revolução. Pela eleição ganha. É verdade? Era verdade. Mas não era toda a verdade. E realmente, eles ganhavam a eleição. Acho que eles foram o partido majoritário o tempo todo. Só no finzinho, comecinho dos anos 30, que perdeu essa posição. Em 32. Até lá, sempre foi o partido mais votado. Mas ele não era votado o suficiente para fazer o que eles queriam. Faltou esse pequeno detalhe. Não é que podia fazer, se era capaz de fazer. Enfim, mas é todo o debate, qual que é o papo, como que é possível ou não ir além. E a Constituição de Weimar, eles diziam, a Constituição de Weimar permitia ir além do que existia. E depois, todas as minhas pesquisas são sempre em torno desses temas. O papel do Estado, a questão do desenvolvimento, a questão de soberania. Depois fui fazer o livro sobre soberania, um pouco a continuação desse livro de Weimar. Depois falar sobre a situação petróleo, que é uma questão mais concreta, mas que é central no processo de desenvolvimento. E foi basicamente isso. E hoje estou aqui. Cheguei. Tudo isso levou a chegar aqui, a vir aqui para Santa Maria, poder estar com a Bia e com vocês. Enfim, como eu disse, não tem nenhuma grande reviravolta, uma grande aventura. Com certeza, outros vão ter histórias mais emocionantes. Foi normal.
Bom, dito isso, né, vou dar início então à palestra sobre soberania nacional e desenvolvimento no contexto do capitalismo em crise. Soberania econômica ela é sempre relativa. O sistema capitalista, vocês sabem isso melhor do que eu, é um sistema hierarquizado. Cada país percebe a soberania econômica ao seu modo. Na potência hegemônica, o debate sobre soberania econômica é praticamente inexistente, não há necessidade de debater o quê, né, se é algo concreto, né, que se manifesta na realidade. Já nos países periféricos, né, subdesenvolvidos, e entendendo o subdesenvolvimento como um fenômeno de dominação, ou seja, o subdesenvolvimento não é uma etapinha pela qual todos os países passaram e todo mundo vai cumprir um manual de instruções seguindo certas políticas e um dia chega lá. Né? Isso não existe. Na verdade, o subdesenvolvimento ele é simultâneo, histórico e estruturalmente ao desenvolvimento. Os dois são duas faces da mesma moeda. Só existem países desenvolvidos porque existem países subdesenvolvidos. E os países desenvolvidos não necessariamente foram subdesenvolvidos. A Inglaterra nunca foi subdesenvolvida, a França nunca foi subdesenvolvida. Sobre os Estados Unidos, inclusive, até uma controvérsia chegar, foram ou não subdesenvolvidos. Não necessariamente ninguém necessariamente foi subdesenvolvido e fez determinadas políticas, fez a lição de casa, né, como as pessoas gostam de dizer, e aí chegou lá, foi recebido de braços abertos no paraíso do desenvolvimento. Não é verdade. O subdesenvolvimento é uma questão de dominação, é uma questão simultâneo ao desenvolvimento, não é anterior. E a questão da soberania econômica para esses países ela é fundamental, ela está presente todos os dias. Porque ela diz respeito à autonomia das decisões de política econômica, a percepção das suas limitações, seus constrangimentos internos ou externos. E a crise financeira que a gente vive desde 2008, que ela não terminou, é a mesma. Aliás, não é desde 2008, se a gente quiser ser ortodoxo, né? Aqui acho que ninguém é heterodoxo, todo mundo é ortodoxo, né? É desde 1973. A crise é uma só, em várias fases. A crise do capitalismo é a crise dos anos 70. É a mesma, em fases distintas. Fases de mais crise, menos crise, mas é a mesma crise, é uma coisa só. Né? Que é, na verdade, uma troca de guarda aí, né? Uma crise mais profunda do sistema. E isso mostra também o que? A crise, pelo menos a gente vê, desde 2008, pelo menos, mas desde antes, toda a crise ela é sentida nacionalmente, ela não é sentida internacionalmente. Cada país sente a crise ao seu modo. Quem parece que sente mais, quem parece que sente menos. Não é uma distribuição igual da crise entre todos. Celso Furtado já dizia que os fins do desenvolvimento devem ser fixados pela própria sociedade nacional. E isso no Brasil, de certa maneira, foi feito na Constituição de 88. No entanto, não basta só isso. A vontade política para orientar e favorecer transformações econômicas e sociais é indispensável para impulsionar o processo de desenvolvimento. Desenvolvimento tem por objetivo uma maior homogeneização social, a garantia da apropriação do excedente econômico pela maior parte da população. O desenvolvimento exige também a chamada internalização dos centros de decisão econômica, a dinamização e integração do mercado interno. Tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento. Formalmente, a soberania econômica está prevista lá no artigo 170, inciso 1 da Constituição, que pretende viabilizar a participação da sociedade brasileira em condições de igualdade no mercado internacional, como parte de um objetivo maior, que é o garantir
o desenvolvimento nacional, também está previsto na Constituição, artigo 3º, inciso 2, buscando a superação do subdesenvolvimento. E o mecanismo para isso está no artigo 219, mercado interno integrado ao patrimônio nacional como um corolário da soberania econômica nacional. O que significa dizer que o mercado interno é patrimônio nacional? É justamente a internalização do centro de decisão econômica, que falava a teoria do desenvolvimento, ela foi transformada em norma jurídica no texto de 88. Toda aquela teoria que vinha desde a Comissão Econômica para a América Latina, desde a CEPAL dos anos 50, ela acabou se traduzindo em norma constitucional. Desde a CEPAL, estou aqui só repetindo o que todo mundo já fala há 70 anos, né? Que o Estado, por meio do planejamento, é o principal promotor do desenvolvimento. Para desempenhar essa função de coordenador do desenvolvimento, o Estado tem que ter autonomia em relação aos grupos sociais, ampliar suas funções, readequar seus órgãos e estruturas. Isso é o que dá a noção da dimensão política da superação do subdesenvolvimento, porque tudo é um processo político, não é um processo meramente econômico, é um processo de disputa política, de embate político. O Estado, então, é o grande ator e, obviamente, isso passa pelos embates políticos, pelo seu controle. A soberania econômica, portanto, ela é chave nesse contexto, nas suas mais variadas dimensões. Uma delas, por exemplo, vocês veem todo dia no jornal, questão energética. Soberania energética é um componente essencial disso, porque é um setor-chave, estruturante para qualquer processo de transformação. Como produzir e para onde destinar os recursos energéticos, como evitar a dependência energética, como lidar com fatores externos que interferem na questão energética. Por isso que o controle estatal das fontes de energia é um dos eixos centrais de um projeto democrático em que a política macroeconômica esteja a serviço dos interesses nacionais. O Brasil é um país muito complexo, muito grande e complexo, que precisa de uma infraestrutura muito bem estruturada, que seja capaz de articular as várias regiões do país. A prestação de serviços públicos, seja energia, comunicações, de uma maneira transportes, tem que ser acompanhada de preços básicos, o mais uniformizados possível, e as instalações interligadas, para que não se excluam regiões e setores inteiros da possibilidade de integração nacional. Aliás, a importância disso a gente está vendo, né, no Chile, no Equador, o que acontece, né, quando se não dá importância para esses serviços. E o Brasil tinha, até alguns anos atrás, algumas empresas estatais globais pelo seu tamanho, capacidade técnica, financeira e organizacional. Eram capazes de operar tanto no país quanto no exterior. Tinham um sistema de planejamento estratégico e foram responsáveis por grande parte da infraestrutura e do desenvolvimento tecnológico do país. Essas empresas eram a Companhia Vale do Rio Doce, Petrobras, a Eletrobras e o sistema Telebrás em conjunto com a Embratel. E o que ocorreu no Brasil? Ao invés de dotar essas empresas de maior capacidade operacional, reforçar o controle público e a transparência sobre seus recursos, desde os anos 90, desde o governo Fernando Henrique, se optou por desmontá-las, cortar seus investimentos, desestruturar suas finanças, a fim de justificar a privatização da maior parte delas. Isso nós vemos todo dia. Ninguém reparou como o Correio piorou nos últimos anos? E por que piorou? Porque ele está sendo preparado para ser vendido. Simples assim. Toda empresa que vai ser vendida vai ser sucateada. A Petrobras está acontecendo a mesma coisa. A Eletrobras está acontecendo a mesma coisa. O Banco do Brasil está acontecendo a mesma coisa. A privatização
dessas empresas, de parte delas, vai dizer a Maria Conceição Tavares, significou a desestruturação do sistema energético de comunicações integrado no país, que eram fundamentais para a manutenção de um mercado interno de dimensões continentais e uma inserção internacional não subordinada. A fragmentação dessas empresas estatais substituiu, na maior parte, o monopólio estatal pelo monopólio ou oligopólio privados, além de acabar com qualquer tipo de planejamento estratégico integrado de uma rede de serviços essenciais. Um exemplo evidente, a política de exploração de recursos minerais estratégicos foi totalmente destruída nos anos 90 com a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Quando se decidiu privatizar o Vale do Rio Doce, a questão não era meramente fiscal ou financeira. Vale do Rio Doce custa tanto, vale tanto. A questão não era essa. Tinha um outro papel, foi totalmente ignorado. Era o papel que a empresa tinha no desenvolvimento regional do país e pelo fato dela possuir o mapa geológico do país. Quem tinha estudos que sabiam onde estavam todas as reservas geológicas do país era Vale do Rio Doce. Aliás, tem um sujeito aí, hoje não sei se ele está preso, se ele está preso, o tal de Ike Batista, que era mostrado até poucos anos atrás, antes de ser preso, como grande exemplo de empreendedorismo no Brasil, o bilionário brasileiro, um grande exemplo, né? Por que ele tinha tanta sorte nos seus empreendimentos minerários? Porque ele era filho de um sujeito chamado Eliezer Batista, foi presidente da Vale do Rio Doce por décadas. Portanto, ele sabia onde estavam as coisas. Não foi o mérito, não é a meritocracia. Foi a velha e boa oligarquia que fez com que ele tivesse seu suposto sucesso empresarial. A Vale do Rio Doce tinha uma capacidade de atrair investimento e parceria, ela era internacionalmente competitiva, ela não era voltada exclusivamente para mineração e exportação, ela também articulava espacialmente várias áreas abrangidas na sua atuação. Ela era, nas palavras da Conceição Tavares, um vetor de dinamização econômica e integração produtiva nacional. O argumento principal utilizado para justificar a privatização, a necessidade de obter recursos para diminuir a dívida pública, aliás, estou falando isso de novo, né? Aliás, repara uma coisa, a dívida pública nunca diminui. Engraçado, né? Ela só aumenta. Ela nunca diminui. A gente vende tudo, cobre e ela aumenta. É um fenômeno, né? A única dívida do mundo que você paga e aumenta. Ninguém repara nisso, né? Então era para diminuir a dívida pública, isso não tem a mínima veracidade, isso não tem o mínimo fundamento. Com a venda da Vale, o Estado brasileiro perdeu parte da sua capacidade autônoma de decisão sobre política econômica. Uma empresa essencial para planejar o desenvolvimento e seu grande instrumento de atuação no setor mineral, além da divulgação dos concorrentes das informações estratégicas sobre os recursos minerais do subsolo. Com a privatização da Vale, quem faz pesquisa e exploração mineral no Brasil são as multinacionais. E a Vale do Rio Doce, aliás, quando era estatal, não era uma empresa assassina, como se revelou no último ano. Né? Em 2 acidentes absolutamente evitáveis, absolutamente capazes de serem prevenidos, por mero corte de custo. Essa é a política que se faz, política de corte de custo, com os desastres lá de Mariana e de Brumadinho. A privatização trouxe consigo a criação de órgãos reguladores ditos independentes, que substituiriam a incapacidade estatal de regular eficientemente os vários setores econômicos. A garantia da concorrência e a defesa do consumidor, não da população, bem entendido, né? Seriam os grandes objetivos a serem alcançados, tanto na regulação, né, quanto na fiscalização. E aí se propõe, na verdade, a substituição do Estado democrático de direito, à mercê das indesejáveis influências políticas, que afinal todo político é corrupto, portanto,
todo órgão que tem influência política tem desvio, essa é a imagem que se passa, por uma estrutura técnica, neutra, que na verdade é uma estrutura oligárquica, sem legitimidade nenhuma e que está totalmente vinculada aos grandes atores privados dos setores e que não tem controle político democrático nenhum. Basta ver como funciona a Anatel, a ANEEL e todas essas grandes agências, a qualidade de serviços que nós temos prestados, né? As tarifas são realmente tarifas equitativas, preço justo, os serviços são ótimos, o celular funciona como uma maravilha, não é? A energia elétrica nunca falha, nunca dá problema, não é isso? Né? Todo o nosso serviço é uma maravilha graças à diligência técnica, da neutralidade técnica dessas agências. Elas são neutras em relação ao Estado, não em relação ao mercado. O Estado, mais uma vez, renuncia à parcela da sua soberania econômica. A adoção das políticas ortodoxas de ajuste fiscal, a implementação de medidas de redução de papel do Estado na economia, a atração de investimentos estrangeiros, fez com que se tornasse necessário garantir várias medidas de política econômica, mesmo contra as maiorias políticas, gerando um processo de reformas constitucionais, cujo objetivo, vai dizer um autor canadense, é de constitucionalizar a globalização econômica. Com essa garantia de investimentos constitucionalizada, qual que é a retórica que nós escutamos? Temos todo dia. O importante é ter segurança jurídica, regras claras, né? E não é o Arnaldo César Coelho que fala isso, né? A regra é clara, a regra tem que ser clara. Respeito aos contratos. Como, aliás, isso eu acho engraçado, né? Até 2003, quando foi o governo Lula, não, porque temos que respeitar os contratos. Aí eu pergunto para vocês, e que contrato o Estado brasileiro desrespeitou? Na história do Estado brasileiro, de 1960 a 2010, me conte uma nacionalização que o Estado brasileiro fez, uma expropriação que ele fez. Só teve uma, aqui nesse Estado. No governo Leonel Brizola, quando encampou a Companhia de Energia Elétrica e quando encampou a Telefônica dos americanos. Foi a única. Nunca teve nenhuma. Nenhuma. Que raio de contrato que o Estado brasileiro não respeitou? Estou para descobrir até hoje. Mas esse é o discurso. Qualquer atuação estatal que contrarie os interesses econômicos dominantes é bombardeada na mídia com essa argumentação. O que nós vimos é que se institui um fenômeno que eu denominei de blindagem da Constituição financeira, ou seja, a preponderância das regras vinculadas a ajuste fiscal e a manutenção da política monetária ortodoxa, que privilegia os interesses econômicos privados sobre a ordem econômica constitucional e as políticas distributivas. A Emenda Constitucional 95, de 2006, que instituiu o tal do novo regime fiscal, o teto de gastos, ela, na verdade, ela suspendeu a Constituição de 88 por 20 anos. Isso ninguém fala. A Constituição de 88 não está em vigor. Por 20 anos ela está suspensa. Está num contexto de estado de exceção econômico permanente. São utilizadas medidas emergenciais a todo momento para salvar os mercados. É uma característica dessa subordinação do Estado ao mercado, com a exigência constante de adaptação do direito às necessidades do capital financeiro, que busca reduzir a deliberação democrática ao mínimo necessário, como se ela fosse uma mera formalidade. A partir dos anos 80 e 90, com a crise da dívida externa, o neoliberalismo e a crise de financiamento do Estado, a política industrial autônoma ou soberana foi praticamente abandonada por todos os países latino-americanos. E assim foram admitidos na nova ordem mundial da globalização, no chamado Consenso de Washington, né?
falava da privatização, desregulação, liberalização, mas na verdade não falava isso, falava privatization, regulation, liberalization, não é isso? Eles escutam o tempo todo, cada 10 palavras, 8 em inglês mal falado, aliás. A América Latina regrediu, então, reverteu a sua estratégia de desenvolvimento até então. Regrediu da industrialização para a exportação de produtos primários. E deram uma sorte nos anos 2000, em que os preços internacionais dos produtos primários, agrícolas ou minerais, se elevou. Produto primário, ou como dizem por aí, commodity. Eu aprendi que era produto primário, commodity tucanara é um produto primário, mas enfim, falem como vocês acharem mais bonito, tanto faz. Com esses preços internacionais favoráveis, qual foi a estratégia da maior parte dos países latino-americanos, inclusive o Brasil? Foi primarizar ou reprimarizar a sua economia. Só para dar um exemplo, participação de produto primário no Brasil, na pauta de exportação, em 2003 era 48%, em 2009 era 61%, e hoje é mais. E esse processo de alta dos produtos primários, das commodities, coincidiu nos anos 2000 com governos que não necessariamente eram neoliberais, ou não se pretendiam ser neoliberais, mas que fizeram o quê? Surfaram na onda, quiseram aproveitar. E, a partir desse momento, continuaram a dirigir a sua política econômica para a extração de recursos naturais, consagrando a exportação de produtos primários como estratégia de desenvolvimento nacional, criando uma política que hoje se chama de novo extrativismo. Esse novo extrativismo combina um certo controle estatal, mas nem sempre, que é uma estratégia de crescimento fundada na exportação de recursos naturais. Então, os recursos naturais seriam a solução. Se gerariam rendas que poderiam ser utilizadas para financiar as políticas sociais. Foi o que o Chaves quis fazer na Venezuela, com o petróleo, foi o que se fez aqui, com o tal do agrobusiness, o agro pop, o agro tudo, tech, qualquer, tem tudo, o agro é beautiful, o agro é tudo, porque é a base do processo de exportação de produto primário. Então, a extração desses recursos foi entendida, e esse é o erro, foi entendido como uma mera questão de capacidade do Estado regular essas operações de mineração, de exploração petrolífera ou de agronegócio, para conseguir acordos melhores com as agências internacionais e tentar arrecadar mais renda desses setores. É isso que aconteceu. E a demanda da China, do leste asiático, ampliou, fez com que o investimento estrangeiro se ampliasse nos setores, e as economias latino-americanas, que aconteceu com elas nesses 10 anos, agora já mais, quase 20, reprimarizados. E não tem mais nenhuma política industrial, não tem mais nenhuma política tecnológica. O tal do novo extrativismo é uma ilusão. Não passa de uma nova forma de subordinação da estratégia de desenvolvimento dos países latino-americanos aos fluxos do comércio internacional. Brigamos o século XX inteiro para não sermos a fazenda e a mina dos Estados Unidos e da Europa. E parece que estamos condenados a ser a fazenda e a mina da China no século XXI. Não é um grande processo de superação, de subdesenvolvimento, pelo contrário. E isso, óbvio, mas as coisas sempre podem piorar, não é isso? Na ânsia de agradar os mercados, desde 2016, o governo golpista e o atual governo, fruto aí da fraude eleitoral, buscaram, além de uma política excessivamente rigorosa de garantia do pagamento do serviço da dívida em detrimento de todo e qualquer gasto público, resolveram implantar uma política acelerada de desnacionalização do que restou
em poder do Estado, extremamente rápida e agressiva. É algo que não consegue mal acompanhar. Todo dia tem uma notícia nova. É uma velocidade, que a moeda não incline, a doutrina do choque, é isso mesmo, quando é um choque. Né? Desde a retirada da Petrobras como operadora única do pré-sal, que é a Lei 13.365 de 2016, lei, aliás, aprovada no Senado no governo da senhora Dilma Rousseff, não nos esqueçamos, terminou de ser aprovada no governo do golpista Michel Temer, mas quem começou essa brincadeira foi a dona Dilma Rousseff. Os ativos da Petrobras, desde então, têm sido vendidos na Bacia das Almas, sem licitação, inclusive, violando a própria legislação brasileira. O Plano Nacional de Desestatização, que é de 97, exige licitação, a Constituição exige, mas fazem sem licitação e com premissas erradas. Todo mundo escuta, a Petrobras está quebrada, a Petrobras é endividada. A Petrobras não precisa vender nada para reduzir o seu nível de endividamento. Os ativos que ela tem cobrem suficientemente todas as suas necessidades. Não basta assim, isso é um detalhezinho que as pessoas esquecem. A Petrobras é uma empresa estatal. Ela não é uma empresa privada. O dono dela somos nós. O dinheiro dela, se precisar, vem do orçamento público. É dali que vem. Aliás, quem montou a Petrobras foi esse dinheiro. Quem deu dinheiro para a Petrobras fazer pesquisa e até que não foi esse dinheiro. O dinheiro público. A Petrobras nunca se financiou na Bolsa de Valores. Quem tem ação da Petrobras, como se tivesse um título da dívida pública, a mesma coisa. E atua no mercado de capitais como qualquer um, especulador, nada mais do que isso. Até porque sabe, e isso nunca está escondido em lugar nenhum, que não vai ter o controle da empresa. O controle é uma empresa estatal, portanto, o controle do governo. Quer queira, quer não queira. Isso está ajudando. Ninguém compra ação da Petrobras achando que a Petrobras é uma empresa privada. E ao contrário, o que acontece? Acontece justamente o contrário. Na medida que a Petrobras vende ativos, ela reduz a capacidade de pagamento no médio prazo, desestrutura a sua cadeia produtiva e prejudica não só a geração de caixa, como assume riscos absolutamente desnecessários. Esse plano de negócio da Petrobras tem um viés de curtíssimo prazo e esquece o detalhe fundamental. A Petrobras é uma empresa, está sendo desmontada, uma empresa integrada de energia, que usa verticalização em cadeia para equilibrar as receitas. Ela compensa a variação do preço do petróleo, dos derivados, da energia, um com o outro. É óbvio isso, por isso que é uma empresa integrada. Uma coisa mais cara, outra mais barata. Você vai jogando o preço de um para o outro. Na medida em que a Petrobras é fatiada, o agente privado tende a buscar o quê? O lucro máximo para o negócio. Ou seja, amplia os custos ao consumidor. Então, você vender agora BR de distribuidora, o preço do combustível não vai diminuir, ele vai aumentar. Por quê? Porque quem comprou quer tirar o máximo possível. Ele não vai equilibrar o jogo, o preço do combustível com o preço do álcool, com o preço da energia, com o preço daquilo outro que a Petrobras fazia. Elas faziam um jogo de jogar um para o outro, para fazer o equilíbrio. Não bastasse tudo isso, a venda desses ativos vem ocorrendo a preços ridículos, bem abaixo dos preços do mercado. O campo de Carcará, por exemplo, foi vendido por uma empresa estatal norueguesa, porque a estatal boa é a dos outros. As nossas são ruins, mas a estatal da Noruega é uma maravilha. A estatal da China, nossa, são bem se fala. Foi vendido para a Statoil, que hoje chama Equinor, aliás, por 2,5 bilhões de dólares, quando valeria 10 vezes mais. Eu dou um outro exemplo que é pior ainda, que ninguém está falando. Quem me passou esses dados foi o professor Hildo Sauer, do Instituto de Energia da USP, que é um dos maiores especialistas em energia do país. A tal da seção onerosa. O que é a seção onerosa? Uma área do pré-sal que o governo deu, entre aspas, para a Petrobras, para compensar o aporte de capital que fez na época do pré-sal em 2010, para aumentar o capital da Petrobras. Pois bem, agora o governo atual quer vender isso para os estrangeiros. Ótimo. O que ele quer vender? Então, pelo menos venda direito. O que ele está fazendo? E aí,
cooptou todos os governadores de todos os partidos, PT, PCdoB, PSB, PDT, todos eles, todos juntinhos, para ganhar uma migalha do butim, se juntaram, aprovaram a reforma da Previdência e agora vão receber a sua parte na sessão onerosa. Só que além de tudo vão receber migalha. Por quê? Por medo de não fechar as contas, né? O que eles vão receber? O governo está vendendo a sessão onerosa por 100 bilhões de reais. Esse é o valor que vai ser arrecadado. Isso são 25 bilhões de dólares. Os estados vão receber mais ou menos 1 bilhão cada um, 1 bilhão alguma coisa cada um, que não dá alívio para nenhum estado, conta de ninguém. Vem uma vez só, vai vir mais. E aí você vai perguntar, mas e aí? Aí vem as duas grandes sacadas de gênero que eles fizeram. Quanto vale a sessão onerosa? Vale muito mais. Ali tem, teoricamente, 50 bilhões de barris de petróleo. Comprovado. Pode ter mais. Mas comprovadamente 50 bilhões. A Petrobras extrai, o custo da extração de petróleo do pré-sal é de 10 dólares. O petróleo hoje está a 60 dólares o barril. Portanto, quanto que a Petrobras ganha em cada barril? 50 dólares. Faz a conta. Quanto dinheiro ela vai ganhar se ela ficasse com esses 50 bilhões de barris. Então, de quanta receita o governo abriu mão? Alguns bilhões de dólares. Mais do que isso, outro detalhezinho, não só o governo abriu mão dessa receita, como não vai mais, tudo bem, mas vai cobrar imposto das petroleiras. Não vai. Porque o seu Michel Temer aprovou uma lei, o refis das petroleiras, em que ele abriu mão de tributar uma série de operações da cadeia do petróleo. Moral da história, estamos dando de graça e não vamos receber nada, nem imposto. Vão ficar só depois com o buraco que eles vão deixar no litoral, na plataforma continental brasileira. É isso que está acontecendo no Brasil. E ninguém fala nada. Os governadores foram comprados por uma migalha que caiu da mesa aí desse putim. Os partidos de oposição fingem que não é com eles, que o plano é eles, tanto faz, ficam esperando acontecer um milagre, achando que o sujeito vai cair sozinho, ou que em 2022 tudo se resolve, né? Pois bem, esse tipo de venda que está acontecendo, isso tem que ficar muito claro, né? Ele pode ser equiparado, na verdade, com um crime de receptação, é isso que está acontecendo. Um bem público está sendo subtraído do patrimônio público de forma ilegal, sem licitação, vendido a preço vil, por um preço que não é o preço de mercado. A empresa compradora, obviamente, sabe o que está comprando, sabe que está adquirindo um ativo valiosíssimo por preço vil e sem concorrência. Ou seja, o que eu quero destacar aqui para você, isso tem que ficar claro. Não tem nenhum terceiro de boa-fé envolvido nesse tipo de negócio. Nesse tipo de situação, qual que é a obrigação do Estado brasileiro e desses órgãos que se dizem de defesa do patrimônio público? Eu não vi nenhum abrir a boca. Pelo contrário, todo mundo aplaudindo. Tribunal de Contas, Ministério Público, Controladoria, onde eles estão, né? A obrigação deles é anular a transação, recuperar o bem sem indenização e responsabilizar criminalmente quem promoveu isso e quem se beneficiou disso. É disso que a gente está falando, de roubo. Não é essa, pura e simplesmente isso. É roubo. Estamos vivenciando ainda, não bastasse isso, né? Uma política de substituição de monopólio estatal por monopólio privado, o que obviamente é vedado pela Constituição. Exemplo do gasoduto. O gasoduto é um exemplo típico disso. O gasoduto é uma atividade tipicamente monopolista. Tem duas grandes redes no Brasil, do Sudeste e do Nordeste, que então, obviamente, são integradas na Petrobras pela própria natureza, não só do investimento que ela fez, mas do serviço que ela presta. Pois foram vendidos para empresas estrangeiras, um foi um fundo canadense, outro uma empresa francesa, que vão ser intermediários privados monopolistas. E o que significa? Significa que em 3 anos
A Petrobras vai ter gasto pagando para essa mesma empresa porque ela ganhou vendendo o gasoduto. Ela tem que pagar agora para usar o que ela fez, né? Vendeu a preço de banana. Outro exemplo, o refino. Refino de petróleo é monopólio constitucional da União, está no artigo 177. Não tem nem que fazer nenhuma interpretação muito sofisticada, está escrito, é óbvio, é o texto, não tem nem que discutir. Desde quando se aplica a legislação de defesa da concorrência a monopólio estatal? Não se aplica. Pois é, o CAD, obviamente instrumentalizado, fez um acordo com a Petrobras, essa desculpa, que a Petrobras é monopolista do refino. Ah, jura que ela é monopolista do refino? Ninguém sabia, faz 80 anos, ninguém nunca descobriu, né, que ela é monopolista. Agora que incomodou, que ela é monopolista do refino. Sim, porque é o monopólio da União. Então quem executa o monopólio da União é a Petrobras. E o CAD não tem nada a ver com isso. É um monopólio constitucional, é um monopólio legal. Pois bem, o CAD diz, não pode, é um absurdo, é contra a livre concorrência. E obrigou a Petrobras a vender, sob pena de uma pesada multa, metade do seu parque de refino. Pois bem, não só o CAD violou a Constituição, porque o refino é monopólio constitucional, violou a lei do petróleo, porque o refino é monopólio constitucional e legal. Violou mais ainda, que é mais divertido, violou a lei de desestatização do seu Fernando Henrique Cardoso. Não respeitou nem a lei de Fernando Henrique. A lei de desestatização de 97, do Plano Nacional de Desestatização, seu artigo 3º diz, não se aplica, vocês estão fora dessa lei, vocês não podem ser privatizados. Banco do Brasil, Caixa Econômica e as atividades que o Estado presta em alguns artigos. E que artigo é? Ele menciona 177, que é o artigo do monopólio do petróleo. Ou seja, a lei proíbe a privatização desses setores. Para privatizar, tinha que ter pelo menos mudar a lei. Nem isso fizeram. Foi um acordo entre uma autarquia de quinta chamada CAD e uma empresa estatal que acha que é grande companhia chamada Petrobras. Ou seja, um desrespeito absoluto a toda e qualquer ordem jurídica nesse processo. O que nós vemos? A soberania do Brasil é a soberania bloqueada. Ela enfrenta severas restrições externas e internas que impedem de se manifestar. A constante pressão, portanto, das forças políticas populares, que é fundamental para que esse Estado possa retomar a ideia de soberania popular e possa repensar novamente em superar a barreira do subdesenvolvimento. Superar o subdesenvolvimento significa a construção de um Estado nacional verdadeiramente autônomo, que implica na remoção de obstáculos internos, enfrentando as classes dominantes, e externos, rompendo com a situação de dependência. Desenvolvimento não é mero crescimento econômico, envolve transformações estruturais profundas. É necessário, portanto, uma política deliberada, na qual a tarefa do Estado, nas palavras de Caio Prado Júnior, é libertar as forças anticolonialistas já presentes no interior da atual estrutura econômica do país. É um projeto político que tem que ser mobilizador. E o Brasil já teve isso. Para dar um exemplo histórico, para a gente falar, bom, o Brasil nunca fez, não, o Brasil já fez isso. A gente não está pedindo nada que já não tenha acontecido. Tudo bem, só fez uma vez, mas nada não significa que não possa fazer de novo. E o exemplo é justamente a campanha da criação da Petrobras. A campanha do petróleo, nos anos 50, foi a maior mobilização popular da história do Brasil em defesa de um projeto de desenvolvimento. Nunca teve nada antes parecido, nem depois. A campanha abriu espaço para manifestação política popular, cuja mobilização era uma novidade na história do país, e ela fez o quê? Ela tentou criar um projeto nacional
e incutir esse projeto no imaginário coletivo da sociedade. Por isso que ela é importante. Não é um simples plano de governo. Sim, foi uma construção coletiva que buscava essencialmente os objetivos de uma sociedade melhor, mais democrática, mais igualitária no futuro. E ela tinha que ter um marco simbólico que agregasse a maioria dos cidadãos. E a campanha do petróleo conseguiu fazer isso, com a ideia da defesa da soberania nacional. O nacionalismo econômico foi uma forma de chamar o povo para que ele tivesse consciência plena das suas limitações e das suas possibilidades. Foi um esforço de conscientização coletivo. Lógico que a aprovação do monopólio estatal do petróleo não teve como única causa a campanha do petróleo, mas ela foi de uma contribuição decisiva e que influenciou o sistema político e foi essencial para que o presidente Getúlio Vargas se posicionasse diante das pressões provenientes do governo norte-americano. A Petrobras, dizia o Barbosa Lima Sobrinho, é uma conquista do povo brasileiro, cujo irresistível movimento de opinião superou todos os obstáculos para fazer prevalecer a vontade nacional. A mídia era contra, os Estados Unidos eram contra, os bancos eram contra, e mesmo assim ela teve sucesso. Ela prosperou. O que essa campanha revelou, que foi o quê? Uma dimensão política não esperada para o projeto de desenvolvimento. Você não estava discutindo, na verdade, como é que tinha que ser a forma de exploração de um recurso mineral qualquer. Estava discutindo, na verdade, a própria soberania nacional. A causa do petróleo foi identificada a soberania nacional. Por isso que o discurso do petróleo foi uma espécie da campanha, foi uma espécie de discurso fundador. Você ia identificar com o petróleo, com a soberania nacional, você está fundando um novo país. Um país soberano, um país industrializado. A campanha do petróleo, ao defender a soberania do Brasil, propunha que se completasse a superação da economia colonial, se fizesse efetiva a nação. É isso que precisa fazer de novo, uma campanha de conscientização, de se agregue novamente as pessoas em torno de objetivos comuns. E aí talvez um ponto-chave seja justamente a de renacionalização dos setores estratégicos. Petróleo, energia, água, minério. São desafios que se faz necessário e se quisermos aproveitar essa, que talvez seja a última chance que esse país possa ter para superar os dilemas do subdesenvolvimento. Renacionalização é a reafirmação da soberania econômica. E soberania econômica numa democracia é sinônimo de soberania popular. Soberania econômica, soberania popular não significa apenas que o poder emana do povo, mas significa também que esse povo tem direito à terra, tem direito aos frutos do seu trabalho, tem direito ao excedente produzido pela exploração dos recursos naturais, que são públicos, portanto, de sua titularidade. Que tem o direito de decidir por si mesmo sobre o seu presente e sobre o seu futuro. A questão que não pode deixar de ser feita é, nessa atual conjuntura, nesse contexto de necessária reaglutinação, há futuro para a estrutura constitucional montada em 88? Infelizmente, na minha opinião, a Constituição de 88 não fará parte de qualquer que seja o caminho para a resolução da atual crise nacional. Ela perdeu o potencial de limitar e orientar a composição e dinâmica das relações políticas e sociais, de tanto ser desrespeitada a céu aberto, seja pelos golpes jurídico-parlamentares, seja pelas reiteradas decisões contrárias ao seu texto tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelos falsos argumentos da governabilidade que tanto utilizam nossos auto-intitulados juristas, ficou só a folha de papel, descolada, e a impossibilidade de identificar hoje
elementos capazes de orientar um projeto nacional e articular uma agenda positiva, reconstitutiva de um pacto social sensível às transformações da composição de forças, interesses e compreensão de mecanismos adequados de governo e administração. Com a vitória do golpe de Estado de 2016 e a fraude eleitoral de 2018 e a morte matada da Constituição de 88, estamos adentrando no século XXI vencidos, retrocedendo a passos largos rumo ao século XIX. A realidade dos 30 anos de vigência formal da Constituição talvez possa ser resumida numa centenária e precisa consideração de um escritor nacional, Lima Barreto, que dizia, em um de seus textos críticos sobre a sociedade da Primeira República: a Constituição é lá para você? Perdemos a batalha da Constituição de 88, isso tem que ser dito, não pode ser escondido. Estamos perdendo várias batalhas. A dos direitos trabalhistas perdemos, a da Previdência perdemos, a do pré-sal estamos perdendo. Mas a guerra pelo Brasil está só começando. E de derrota em derrota, vamos até a vitória final. Obrigado.